Paz do Senhor Jesus, bom estarmos juntos mais uma vez. Deus é tão bom, Deus tem feito coisas lindas e maravilhosas, Ele continua sendo bom, aleluia. Agora, nós também participamos, você sabe que a nossa fé faz coisas, a nossa fé constrói, se nós tivermos fé, aleluia. Se tiverdes fé, então você pode fazer. Veja o exemplo de homens tão maravilhosos como o nosso pai Abraão. Hebreus 11, mais uma vez, Hebreus 11, versículo 11 diz: pela fé, Abraão e também a própria Sara. Importante lembrar disso. Ele e a sua esposa, juntos, creram. É muito importante isso, né? Creram. Sara andava com Abraão, considerava Abraão como seu senhor, chamava ele assim. Ela tem um exemplo de vida maravilhoso, por isso que o apóstolo Pedro fala de Sara como um modelo para as demais mulheres. Como Sara, diz Pedro, como Sara obedecia em tudo o seu esposo, chamando-lhe de Senhor. Vocês também serão filhas de Sara, se viverem da mesma maneira, se tiverem o mesmo comportamento. Então, pela fé, Abraão, e não somente Abraão, mas a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. É lindo demais pensar nisso, né? Ela considerou, ambos consideraram que Deus que prometeu é fiel para cumprir, Ele pode cumprir e Ele sempre cumpre. Então nós temos aprendido que, em primeiro lugar, deve haver em nós um desejo. Para que a fé opere, você tem que ter o desejo. Fé é certeza de coisas. Então, que coisa é essa que eu espero? Eles esperavam o quê, irmãos? Um filho. Eles aguardavam um filho. E de repente Deus faz uma promessa. Parecia impossível porque eles já estavam com a idade avançada. Sara era estéril, mas houve uma promessa. E de acordo com aquela promessa, aconteceu. Eles acreditaram, eles exerceram fé, confiaram naquele que havia prometido e assim aconteceu. Por isso o versículo 12 diz o seguinte: assim, daquele homem já sem vitalidade, e vale dizer, daquela mulher estéril e com a idade avançada, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. É lindo, né? Certa vez, Abraão estava considerando aquela situação e pensando, quem sabe dentro da sua casa, da sua tenda, orando, e Deus o chamou e disse: Abraão, vem para fora, vem, dê uma olhada. Imagine, irmãos, você num lugar deserto. É lindo demais o céu. O céu você vê estrelas que são incontáveis realmente. E de repente Abraão sai para fora e olha o natural, né? Aí Deus fala: Abraão, olha para cima, dê uma olhada nas estrelas. Abraão olha, o que será que tem nas estrelas? Será que Deus quer que eu veja alguma coisa lá? E então Deus fala para ele: assim será a tua descendência. Experimente contar as estrelas do céu, Abraão. Assim será a tua descendência. Veja a areia da praia do mar, Abraão. Dê uma olhada, Abraão. Olhe, assim serão os teus descendentes, incontáveis como a areia da praia do mar. Deus é maravilhoso. Deus, quando faz as coisas, Ele faz coisas grandes e maravilhosas. Eu quero continuar crendo. Não importa as dificuldades, não importa as barreiras. Você já pensou sobre isso? Nós às vezes nos detemos naquilo que é impossível. Nós dizemos: não dá, não podemos, não tem condição, nós não vamos alcançar. Mas se Deus deu uma promessa,
vai acontecer, aleluia! É bom demais, é muito importante a gente acreditar nisso, acreditar em Deus. Queria contar uma pequena experiência. Há anos atrás, nós estávamos em nossa casa de recuperação, a gente tinha uma casa de recuperação de jovens chamada CRE, Centro de Recuperação Espiritual. E aquela casa aquela época nós estávamos vivendo uma época tão boa ali. Nós tínhamos aproximadamente uns 30 internos, de 20 a 30 internos, e tínhamos cultos quase todos os dias. Terça-feira eu ia lá dirigir o culto e estávamos lá pregando. Era tão gostoso, aqueles jovens com simplicidade, com sede de Deus. E enquanto pregávamos, Deus falou conosco: daqui um ano vocês estarão pisando na terra, numa terra própria. Eu tenho para vocês um pequeno sítio, tenho para vocês um lugar próprio. A gente pagava aluguel de uma chácara, meus irmãos, e nós falamos aquela promessa de Deus e fomos esperando um ano, e passaram-se 7 meses, 8 meses. O quadro era muito difícil, a situação estava muito complicada, nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos condições alguma, e o nosso amado pastor Ari era o nosso tesoureiro, e quando foi se aproximando um ano, ele me chamou num canto, né? O pastor Ari era demais, e ele disse: pastor, você é um homem de Deus e você deu uma palavra, aquela palavra não foi tua, foi de Deus, que dentro de um ano nós estaríamos em nosso sítio. Pastor, está chegando um ano, você tem que se movimentar, você tem que ir atrás do sítio. Eu falei: meu pastor Ari, o senhor sabe, o senhor conhece, sabe a situação, nós não podemos, nós não temos condições alguma, pastor. Como é que nós vamos atrás de um sítio, comprar o quê, com que dinheiro, pastor? Você está entendendo? Era essa a situação, esse era o quadro, assim como Abraão, assim como Sara, olhavam para eles mesmos: como podemos gerar filhos? Como eu sendo estéril, com a idade avançada, como eu, um homem sem vitalidade, posso ter descendentes? Como? Mas Deus falou, e quando Deus fala, irmãos, então eu, impulsionado por aquela animação, exortação do meu pastor Ari, começamos a procurar, e junto com ele a gente ia para lugares longe procurando um sítio. E alguém soube que a gente estava procurando, o dono do cartório lá em Itupeva, e ele liga para mim e me chamou: pastor, eu sei que você está procurando um sítio, vem dar uma olhada, pastor. E nós fomos lá. É tão gostoso, eu já contei essa história algumas vezes, mas é tão bom saber, irmãos. Outro dia estávamos lá, pisando naquele lugar, porque Deus nos deu, Deus nos concedeu, sabe? Nós não tínhamos condições alguma, mas alguém veio e ofereceu, e ele falou: pastor, faça uma proposta, o que vocês podem pagar, como é que vocês podem? E lá estávamos nós, dentro de um ano, naquele sítio, celebrando ao Senhor, porque Deus é fiel, Deus é fiel. Não olhe para as suas circunstâncias, não olhe para as suas lutas, olhe para a sua promessa e fique firme nas promessas do Senhor, firme nas promessas do Senhor. Amém? Vamos orar? Louvado seja Deus. Querido Pai, somos tão gratos porque o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus de promessa e o Senhor é fiel em tuas promessas. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Assim como o Senhor fez com Abraão, com Sara, o Senhor fez com Isaac, com Jacó, o Senhor fez com Davi, o Senhor fez conosco, meu Pai. O Senhor é o mesmo Deus, o Senhor não mudou. E eu te louvo e te agradeço, ainda vivo debaixo de promessas tuas, e espero a realização de algumas promessas que virão para a glória do teu nome. Muito obrigado, meu Deus. Eu te exalto, eu te glorifico. Nesse instante, meu Pai, nós oramos por aqueles que estão carentes, precisando. Ó Deus, um servo teu que precisa de libertação e de cura. Senhor, toca na vida dele e traz cura para ele. A tua serva que precisa de uma libertação, ajude-a, meu Pai. Senhor, nós intercedemos por aqueles que sofrem, por aqueles que choram, por aqueles que estão em desespero. Nós pedimos que o Senhor estenda tuas mãos,
Toque em cada um deles, papai, em o nome de Jesus. E por Jesus nós oramos e por Jesus nós já te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe tua vida e lembre-se, firme, firme nas promessas do Senhor. Ele é fiel, Ele prometeu e certamente Ele vai cumprir em nome de Jesus.